Fala galerinha, tranquilidade, Felipe Basílio de novo com vocês, trazendo uma polêmica, uma bomba. Lenda Jack Go, o anime, não é canônico? Será que isso é verdade? Então, hoje você vai descobrir, então fica até o final para você entender se o anime não é canônico, né? Ou que referências tem do mangá. Primeiro, segue a vinheta aí. Bom, gente, e antes aí de responder essa pergunta, se Lenda Jack Go, o anime, é canônico ou não, estou mostrando aqui, né, fazendo um breve jabazinho aí, do novo site oficial e profissional Basílios Studios, é isso aí. Então, onde aqui nós produzimos animações nacionais independentes. Falei bastante sobre esse site na live que teve, então aqui eu só vou fazer mostrar um review rápido aqui. Se você quiser saber com detalhes, assista ao provavelmente o vídeo anterior a esse, que foi a live, tá? Então mostrando que agora você pode assistir as séries gratuitas, tudo que tiver no YouTube vai estar aqui organizado. Tem as séries exclusivas, que é onde você tem um acesso premium para você adquirir, né? O acesso VIP, vamos dizer assim, para você poder assistir tudo que for exclusivo vai estar aqui. E agora você também pode adquirir os cursos separadamente das séries exclusivas. Tem os mangás originais, né? Que eu já vou entrar nessa aba aqui daqui a pouco. Tem os games que você pode adquirir o game e você também pode contratar serviços relacionados com design, criação de personagem e também com criação de histórias, roteiros, né? Então vai estar tudo isso aqui. Depois você pode acessar aqui para saber o que temos aí para você. Muito bem. Então, né, como eu estou falando de história, né, história do mangá, né, que me perguntaram assim, poxa, o anime é canônico? Porque o anime é diferente do mangá, então eu já tenho essa dúvida. Então vamos lá, vamos partir do princípio. Aproveitando que eu já estou no site aqui, basiliosstudio.com.br, como vocês podem ver aqui. Então eu vou entrar aqui no mangás originais. E nós temos o mangá do Jack. Em breve vai ter esse novo mangá, que eu já divulguei também na live, né? Em breve é só você acompanhar as notícias ou acessar o site de vez em quando, que quando o mangá estiver pronto você vai poder ler ele por aqui, tá? Mas vamos entrar aqui no foco. A lenda do audacioso Jack Zero. Essa é a base da nossa história original e canônica. Então, eu botei até um desenho do meteorozinho aqui, porque tá tudo relacionado. Então vamos lá. Para a gente entender esse ponto, até que ponto o anime é canônico ou não, você precisa vir aqui, né? Eu preciso falar um pouco para vocês da história do mangá. Lembrando, temos 2 temporadas aqui no mangá, e eu vou falar da segunda temporada específica, porque é onde tem uma ligação com o anime. No caso, o mangá, ele começa de um ponto específico, e o anime começa de outro ponto específico. Para você entender melhor, né, eu vou voltar aqui no primeiro, só para você dar uma olhada legal aqui, ó, primeira temporada. O primeiro episódio, o primeiro capítulo, né, quando a gente vai ler o mangá, é onde os trigêmeos, que são filhos da Ruth, né, ex-amigos do Jack, se rebelaram e eles vão sair do vilarejo, né, eles estão destruindo tudo e o Jack tenta impedi-los. Daí, primeiro ele começa com um time skip no futuro, que esse time skip aqui é algo que vai aparecer futuramente no mangá, para ter mais explicações. Mas, de fato, começa daqui, a história aqui, ó. No ano atual de 742 do mundo prólogo, que não é o planeta Terra. Muita gente pergunta assim, tem algumas coisas que acontecem no mangá que tá fora da ordem, que naquela época não tinha tecnologia ou não tinha isso. Isso porque, gente, o mangá não se passa na Terra. O Jack não mora no planeta Terra, que é o nosso planeta Terra. É um mundo que parece com o planeta Terra, mas é um mundo prólogo, né? Não é o mesmo mundo. Então as coisas acontecem aqui em uma ordem não necessariamente relacionada, nem em uma ordem diferente. Mas enfim, né? Fora esse fato, o mangá em si, ele foca na trajetória onde o Jack, né, na jornada onde o Jack está tentando impedir os trigêmeos de continuar com o mal que eles estão fazendo, de parar para pensar
e voltar, até porque ele faz uma promessa para a mãe deles, né, prometendo que ele vai trazer os trigêmeos de volta para que esteja paz, né, para que volte certa medida de paz, até porque o mundo em si já não está mais em paz, porque depois que caiu o meteoro no vilarejo Rocha, muitos animais viraram monstros, pessoas começaram a ter poderes, então de fato no mundo em si já não existe mais a paz que existia antigamente. Mas lembrando, o foco do Jack em si não é necessariamente salvar o mundo, não é o garoto da profecia, não é a jornada do herói necessariamente dita, até porque ele nem é um herói, né? Quando você lê no mangá, você percebe que ele é um garoto normal de 15 anos, que ele sai para tentar fazer com que os amigos dele, né, ou ex-amigos dele, voltem atrás e voltem para a mãe dele, né, e deixem de lado esse plano de vingança que não tem sentido. Só que conforme você vai acompanhando, você vai descobrindo que o Jack ele vai passando por várias situações diferentes, ele vai conhecer outras pessoas, outros animais como o Falcon, e aí lá na frente você vai descobrir que ele tem poder, e futuramente isso vai ser explicado, né, por que ele tem poder, assim como os trigêmeos têm poder. Só que na verdade no mangá, quando for chegando bem mais avançado na história, você vai perceber que, na verdade, o objetivo principal dele é encontrar a mãe dele, que desapareceu há 10 anos atrás. Mas o foco da história em si no mangá começa pelo fato do Jack ir tentar trazer os amigos de volta, e o mundo é muito mais explorado, porque tem muito mais tempo para desenvolver a história. Se você quer se aprofundar mais no mundo, na história, nos personagens, nos inimigos, nas criaturas que vivem aqui, é essencial que você leia o mangá, até porque a história original começa aqui no mangá. Já no anime, ele tem uma diferença. O anime ele foca mais na parte da procura do Jack pela mãe. É claro que o Jack também está procurando os amigos dele, mas lá ele revela que o real motivo dele ter saído do vilarejo, além de procurar os amigos, né, claro, é procurar a mãe. E como ele já tinha que sair numa jornada, então era uma desculpa, na verdade, para ele realmente procurar a mãe dele, e isso é um pouco falado no mangá bem mais à frente. Mas a diferença básica entre o anime e o mangá é o seguinte: o anime não tem a pretensão de fazer com que você conheça todo o mundo onde o Jack mora, todos os animais que vivem ali. Não é o foco do anime, esse é o foco do mangá. Lá você consegue realmente conhecer muito mais, se aprofundar no mundo e ver os animais mesmo, não só os monstros, mas os animais. Como o anime é mais corrido, né, ele tem pouco tempo de tela, vamos dizer assim, no anime a grande maioria dos monstros que aparecem, eles já estão contaminados. Eram animais normais que se tornaram contaminados. Já no mangá, a maioria dos inimigos que você vai ver são inimigos normais, são animais normais. Alguns são gigantes porque eles realmente são daquele porte, mas é com a finalidade de você conhecer mais a flora, a fauna do local, o ambiente onde ele vive, os perigos naturais que já tem ali. Então, a princípio, o foco de cada obra é um pouco diferente, mas ele se liga como um todo dentro de uma história, né? Dentro da mesma história. E no anime, o anime já começa depois de 2 meses de jornada entre o Jack e o Falcon. Quando você começa o mangá, como vocês estão vendo aqui, começou só com o Jack. O Jack sai sozinho, ele vai viver algumas aventuras e tal. Depois ele vai conhecer o Falcon e depois ele continua a aventura com o Falcon. No anime já começa 2 meses depois que o Falcon e o Jack estão numa aventura. E aí é onde surge a pergunta: mas então essa aventura é canônica ou não é canônica? E eu tenho que dizer para você que sim, meu jovem, a aventura é canônica. Mas se ela é canônica, onde ela aconteceu? Porque você pode falar: mas eu li as 2 temporadas e não encontrei isso. Então vamos lá, vou explicar. Vou clicar na 2ª temporada. E antes de falar sobre isso, também queria avisar que o mangá está sendo remasterizado, ou seja, a qualidade do mangá, tanto da 1ª quanto da 2ª temporada, está sendo melhorada e alguns pequenos erros corrigidos. Então, se você já leu talvez as 2 temporadas do mangá, eu recomendo que você leia novamente assim que sair a versão remasterizada. E se você não leu, você pode ler agora, né, que já está tudo disponível aqui para você ter um entendimento maior. Mas enfim, em que parte
da jornada acontece isso. Bom, eu tenho que te dizer que aqui na segunda temporada do mangá, a partir do capítulo 4. O capítulo 4 diz assim, ó, espero que nos encontremos em breve. Então, aqui do capítulo 4 em diante, tem um time skip que para quem está lendo o mangá parece que ele não existe, mas ele existe, esse time skip. Então eu vou abrir o capítulo 4 aqui, de uma parte específica. O capítulo 4, da segunda temporada, no caso, é onde o John Lagarto, né, ele já estava ajudando ali o Jack, o Falcon, tal. Eles se conheceram no capítulo 2, na verdade. Então eles se conheceram assim de fato no capítulo 2 da segunda temporada, o John Lagarto e o Jack e o Falcon. E aqui meio que acabou uma batalha que tinha acontecido, e depois que acabou essa batalha, eles vão se despedir. Eles vão se despedir e tal, e aí o John Lagarto vai embora, dizendo que possivelmente eles podem se encontrar depois. O que acontece no anime, no reboot. Se você assistiu o episódio 8 do reboot, você vai ver que lá o John Lagarto volta. Ele volta já no modo de batalha dele. Mas eles se conheceram aqui, no mangá. Então é uma ligação direta. Para você saber desse encontro, desse conhecimento, você tem que ler o mangá para saber como foi. E aí você automaticamente vai entender por que eles já se conheciam quando o John Lagarto apareceu ali no reboot, no anime, né? Lenda Jack Go Reboot. E aqui, beleza, ele vai embora, show, e aí fica o Jack e o Falcon. Aí, se você olhar, por exemplo, acabou o capítulo 4, eu vou entrar no capítulo 5. No capítulo 5, os trigêmeos, eles já descobriram onde estão as pedras e estão tentando pegá-las. Só que aí vai rolando várias tretas, vai acontecendo várias coisas, e isso leva um período pequeno de dias. Não é tudo resolvido no mesmo momento. É o que às vezes a pessoa pode não perceber. E nesse período de dias, esse time skip, é aí onde acontece a aventura que está no anime. A aventura que está no anime acontece em cerca de 2 a 3 dias para finalizar. Então, nesse tempo, é o time skip que você tem quando você não está vendo o que está acontecendo com o Jack e o Falcon. É porque essas aventuras estavam acontecendo como pano de fundo, só que você não tinha como saber porque o mangá ele foca agora em vários capítulos, na verdade. Ele foca só nos trigêmeos. E enquanto ele foca nos trigêmeos, outras coisas estão acontecendo com o Jack e o Falcon. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo a história do anime, Lenda Jack Go. E onde termina esse time skip? Termina aqui, ó, no capítulo 9. Vou fechar aqui. No capítulo 9, quando está aqui, ó, busca por vingança até o fim, que é esse capítulo que está aberto aqui atualmente. Aí é onde mostra qual foi o resultado final aí dessa busca dos trigêmeos pelos meteoros, pelas pedras do meteoro. E aqui volta a cena, né, pro Jack e o Falcon. Só que já teve um time skip, tanto que já passou vários dias, né? Na aventura anterior estava de noite, aqui já está de manhã, mas esse de manhã já é de manhã de outros dias que se passaram que não foi mostrado. Então, nesse período, entre o capítulo 4 e o capítulo 9 da segunda temporada, é aí que acontece essas aventuras que vocês estão acompanhando no anime Lenda Jack Go Anime, tá? Tanto a primeira quanto a segunda temporada. E depois que tudo acabar, aí volta para esse ponto aqui, onde o Falcon e o Jack estão comendo, e aí a aventura deles segue em frente, né? Você automaticamente volta para o mangá e continua a aventura dos dois, porque a aventura deles completa vai ser mostrada apenas no mangá. E aí você pode perguntar, mas e a Sayuri e a Scarlet? Então, a Sayuri e a Scarlet são personagens específicas do anime, nesse pano de fundo que eu falei, né, que estava acontecendo, mas elas vão ser mencionadas no mangá, logo elas também são canônicas, só que elas não vão aparecer no mangá, elas serão apenas mencionadas no futuro, mas o aparecimento delas conta só mesmo no anime, mas sim, são canônicas. E também o Kurama, não sei se você já leu, mas o Kurama aparece na segunda temporada aqui desse mangá, só que eu não vou falar qual é desses capítulos, então se você não leu, procure aqui na segunda temporada que sim, o Kurama aparece. E se você já leu e esqueceu, dá uma olhadinha aqui para ver qual é o capítulo que
o Kurama aparece. Se você achou o capítulo, deixa depois nos comentários aí para ver se você acertou mesmo ou não, tá? Então todos os personagens que apareceram são canônicos. Alguns aparecem mais frequentemente no mangá e deram as caras no anime. Alguns estão só no mangá e alguns estão só no anime, mas todos eles fazem parte da mesma história. E para quem já assistiu o Jack e os Heróis Classe S, que inclusive está na Anistage, vou colocar aqui rapidamente. Então se você viu aí ou pela Anistage ou pela minha plataforma que seja, o Jack e os Heróis Classe S, essa animação se passa um mês depois que tudo isso aconteceu. Então depois que o anime em si acabar, né, a primeira e a segunda temporada, lembrando, a segunda temporada é parte 1 e parte 2. Então depois que acabar a primeira e a segunda temporada, um mês depois desses eventos, que é o Lenda Jack Go Anime, é onde acontece esse anime aqui, essa série aqui, ó, Jack e os Heróis Classe S, que na verdade é uma minissérie, seria um filme, mas eu acabei planejando ele em uma minissérie, que pode ser depois futuramente anexado tudo como se fosse um filme só, tá? E aí você pode ver por aqui. Eu vou até deixar esse link aqui na descrição do vídeo, se você quiser assistir o primeiro episódio. Aí você pode criar até a sua conta gratuita aqui na Anistage. Já os próximos episódios aí são outros casos à parte que a gente vai conversar sobre isso futuramente, tá? Mas de qualquer forma, se você quiser assistir por aqui, ó, já vou deixar o link tudo certinho e você pode assistir aí a essa animação, essa parte 1 aí completamente aqui na Anistage ou pela minha plataforma também. Bom, então como eu acho que deu para deixar bem explicadinho, sim, Lenda Jack Go anime é canônico, sim, só que ele começa em uma parte específica, ele tem um foco específico que é a mãe do Jack, encontrar a mãe do Jack. Esse é basicamente o foco principal, além das outras tramas que vão acontecendo. E ele é um pouco mais corrido, mais rápido, ele foca mais nos monstros, nas batalhas, não foca tanto em mundo e não tem a pretensão de desenvolver e construir um mundo, universo gigantesco para você conhecer e explorar. Nesse caso aí você precisa ir para o mangá, que eu recomendo. Independente se você ler o mangá primeiro ou depois, não tem problema, mas eu recomendo que você leia o mangá para que você tenha um entendimento mais completo da história como um todo, porque a história ela é uma só. E para finalizar, gente, só avisando aqui da vaquinha, estamos aí na reta final da nossa vaquinha, que inclusive até aqui, já tá até aqui o link aqui na Anistage, ó, apoia essa animação, você pode vir por aqui, mas eu também vou colocar o link lá. Então, né, estamos na reta final aí da nossa vaquinha, então se você puder me ajudar com alguma contribuição, para que eu consiga comprar um novo notebook e a gente continue fazendo novas séries aí originais, inclusive Jack e os Heróis Classe S e as próximas partes que virão dessa minissérie aí, tá, gente? Então desde já agradeço, lembrando que quem contribui também vai ganhar brinde, né, de acordo com o valor. E muito obrigado se você assistiu até aqui, deixe seu comentário, se não é inscrito, se inscreva aí por gentileza e siga os nossos perfis aí nas redes sociais. Valeu, muito obrigado, até mais, tchau, tchau!